Eita, menino, quanta coisa aconteceu em 24 horas, hein? Quantas notícias, quantas novidades acerca do dia a dia do Fortaleza. Estamos aqui trazendo para vocês e, é claro, compartilhando e repercutindo, né? Tudo que rolou acerca de Arena Castelão, Rogério Ceni falando do Fortaleza e, é claro, também sobre os planos do Fortaleza em relação a quem faz o check-in e não vai para o jogo. É uma questão polêmica que já trouxe para debate as questões de achar uma solução ou não. E o Fortaleza já apresentou algumas ideias para como solucionar isso. Vamos falar sobre elas aqui. Assim como também falar da questão do gramado da Arena Castelão, que voltou a ser um debate nas redes sociais, que, meu amigo, cara, que dor de cabeça. Que dor de cabeça um assunto como esse, mas a gente precisa colocar os pingos nos is e falar sobre ele aqui. E, é claro, falar a respeito do Rogério Ceni. Mas, pô, Felipe, o Rogério Ceni assinou com o Bahia. Pois é, mas ainda assim ele continua citando o Fortaleza e a gente vai falar aqui o que, que ele acabou falando do nosso tricolor do PC. Mas, sem perder tempo, sem mais delongas, vou chamar aqui a vinheta para a gente dar início a mais um vídeo aqui do GT. Então, ó, já vai clicando no gostei, já vai compartilhando nos grupos, porque, meu amigo, informação não falta. Pois bem, vou colocar aqui na tela a primeira notícia do dia, né? Que, assim, olha essa imagem, tá? Quantos personagens dessa foto vocês vão reconhecer? Só para ver. Meu amigo. Sim, rapaz. Todo mundo aí. Ó, cara, eu olho pro Danilo, inclusive, Danilo lá da ponta direita, o Charles Hermet, o Rogério. Mas eu olho pro Danilo, cara, já baixa uma nostalgia bacana, sabe? Eu sei que a forma que o Rogério saiu daqui foi muito polêmica e tal, mas eu acho muito bacana esses personagens que fazem parte dessa história da reconstrução do Fortaleza, alcançando os voos e voltando pro Nordeste, né? E por que que eu tô colocando aqui na tela o Rogério? Sim, Rogério, por que que eu estou colocando você aqui centralizado? Porque ele, Rogério Ceni, novamente falou do Fortaleza aqui nesse início de trabalho, né? E o que que o Rogério falou, né? Então teve uma repercussão aí rápida nas redes sociais, quis trazer aqui, porque foi curioso, né? Ele encontrou com o Jacaré, que também jogou aqui no Fortaleza, e relembrou como ele foi o primeiro gol contra o Juazeiro, aquele amistoso feito lá no centro de treinamento ali, lá no CT de Maracanã, o Ribamar Bezerra, e recordou esse tipo de Fortaleza e tal. O Rogério sempre citando o Fortaleza, né? Ele sempre trazendo esses episódios de quando passou por aqui, quando ele estava no Flamengo, falou do Fortaleza, quando ele estava no Cruzeiro, ele citava o Fortaleza como um trabalho que o ambiente também era muito positivo. Então a gente vê que o Rogério já saiu do Fortaleza, mas parece que o Fortaleza ainda não saiu do Rogério, né? Então parece que ele é muito vivo ainda dentro da mente do nosso querido blindado, como a gente costuma chamar ele. E aí, o Rogério novamente citando o Fortaleza. Curioso, né? Curioso, eu acho legal. E assim, eu sei que já saiu e tudo mais. Eu, por exemplo, não considero particularmente o Rogério Ceni um ídolo do Fortaleza, mas eu tenho muita gratidão, cara. Tenho muita gratidão pelo trabalho que foi feito por ele, pelos outros profissionais. É um técnico também fora de série. Então é muito bacana a gente ver ele vindo aqui pro futebol nordestino e a gente vai enfrentar ele, né? Vamos enfrentar ele nesse segundo turno de Série A. Quem sabe se ele ficar até o ano que vem, a gente não tem um confronto de Copa do Nordeste também e recebe o Rogério Ceni aqui na Arena Castelão, né? Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Desejar boa sorte para ele. É claro, né? Não contra o Fortaleza, mas os profissionais que trabalham com ele também são pessoas sensacionais e merecem toda essa atenção. Também temos notícias, galera. Assim, vamos começar pela polêmica, né? Vamos começar pela polêmica que foi a respeito do gramado da Arena Castelão, né? Eu vou colocar, inclusive, aqui uma postagem do nosso querido Rodrigo MDM, né? Que ele fez uma seleção aqui de tweets a respeito do que aconteceu, né? Porque foi muito questionado essa questão de... Assim, houve uma publicação que falava que o gramado da Arena Castelão tinha sido reformado, que era parabenizando só o governo do estado e tudo mais, reconhecendo só os times terem jogado no PV e o Edinaldo, né? O Edinaldo acabou sendo esquecido e a torcida do Fortaleza em peso foi lá lembrar da importância do nosso querido Edinaldo, cara. O Edinaldo, inclusive, Edinaldo Almeida, né? Vamos dar nome e sobrenome. É um funcionário que ajudou demais nesse trabalho de recuperação do gramado da Arena Castelão. E a gente vê que o gramado, inclusive, o MDM até colocou umas imagens aqui que são do governo do estado também, ele compartilhou
no Twitter dele, a gente vê aqui o trabalho que vem sendo feito. Realmente o gramado do Castelão está um tapetinho, tá? Tá ficando ideal para o retorno dos jogos. Esse período de bola parada ajudou bastante. Até tem um tweet muito bacana, cara, do Ricardo. Vou colocar aqui na tela só pra gente terminar e contextualizar no final, né? Porque houve toda essa polêmica, houve toda essa questão do Edinaldo, mas eu gostei do que o Ricardo falou, porque ele sintetizou bem toda a situação, né? Porque o Edinaldo, ele trabalhou em parceria com a equipe de manutenção, tá? Contratada pela SOP, né? Que é a Secretaria de Obras Públicas. E ele também ressalta que ele participou de projetos, né? De alguns processos no gramado, perdoe, e a manutenção está sendo realizada via SOP e CESPORT. Ele conversou, inclusive, com o presidente Marcelo Paes e uma outra fonte. Então é isso, não tem nada de polêmica. O Edinaldo, junto com a Superintendência de Obras Públicas, trabalharam juntos e aí conseguiram recuperar o gramado. Muito bom, tá? Muito bom para o Fortaleza essa notícia. A gente precisava muito desse gramado da Arena Castelão de volta. Afinal, a gente sabe que é um estádio que comporta o que a torcida do Fortaleza está levando para o estádio. Não é tipo o Fortaleza botando 15 mil, 16 mil, 18 mil, 19 e tendo essa questão de que jogar no PV. Não, todo jogo do Fortaleza é lotação, todo jogo do Fortaleza é um trabalho muito árduo para a gente poder levar um público alto para a Arena Castelão. Então eu acho muito bacana, acho muito bonito a gente ver que o Edinaldo é muito valorizado pela torcida do Fortaleza, tá? E lembre-se dele, tá? Edinaldo Almeida, um grande profissional que trabalhando sempre pelo Fortaleza, e agora a gente vai ter um gramado espetacular, porque ele também ajudou na construção dessa melhora. Então, Edinaldo, parabéns, você merece todos os palcos, porque é um profissional assim, ímpar. E o Fortaleza está em muito boas mãos em relação aos seus gramados. Vamos falar agora também, galera, da questão do sócio, né? Porque foi tema ontem, até citamos um pouquinho na live, mas só contextualizando para vocês, até vou colocar aqui uma matéria do Povo na tela, a matéria assinada pelo Guilherme de Andrade, que fala sobre as alternativas que Fortaleza busca para diminuir essa quebra no check-in, né? Fortaleza que tenta buscar maneiras de reduzir essa quantidade de sócios que não vão para os jogos, eles fazem o check-in, não comparecem e o time já está trabalhando aqui para ter uma solução, né? Até o Guilherme coloca aqui na matéria que o Fortaleza está estudando essas possibilidades, e durante uma entrevista do Marcel, tá? Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Fortaleza, ele revelou essas ideias para resolver o problema, né? Tá aqui, ó, abre aspas para ele, ó. Existem formas de bonificar aquele torcedor que vai ao estádio, e essa é uma possibilidade estudada. A outra é o que o sujeito pague para fazer o check-in, mas que ele possa consumir o valor pago pelo check-in no estádio. Tá? O cartão do sócio é um cartão de consumo, então ele pode colocar crédito nesse cartão, ir direto na fila dos bares e fazer o consumo. Até ele fala assim, ó, vamos supor que ele gaste R$ 5 para fazer o check-in. Então, para que ele possa consumir os R$ 5 no estádio, se ele não for, ele pensa 2 vezes antes de fazer o check-in. Se ele for, esse valor não vai pesar porque fatalmente ele vai consumir R$ 5 no estádio, pelo menos. O Marcel também ainda afirmou as discussões sobre o tema, que estão avançadas dentro do clube. A ideia é que nos próximos meses, inclusive, o problema já tenha sido solucionado, para evitar novos prejuízos financeiros, ou até mesmo os torcedores que ficam impossibilitados de irem aos jogos. Né? Até ele abre aspas, né, diria que essa discussão é muito avançada dentro do clube, possivelmente nos próximos meses, ou no próximo mês, a gente vai ter isso resolvido, porque é um prejuízo financeiro, prejuízo que para quem vai para o jogo e também para o clube, porque perde esse torcedor que vai consumir lá dentro, né? Aí, aqui na matéria também lembra os torcedores que fizeram check-ins para o jogo contra o Coritiba e não foram, e acabou sendo um prejuízo para o Fortaleza. Assim, minha opinião, tá? Agora falando aqui, a gente já deu a notícia, agora dando a minha opinião, eu acho que essa ideia do crédito que você faz, o check-in, você paga e consome dentro do estádio, pode ser um problema, na minha opinião. Porque tem muitos problemas, tem muitas assim, questões de você chegar no estádio, acabar que a fila está muito grande, principalmente nos setores que levam muitos torcedores, né, o setor sul principalmente. Chega um momento em que simplesmente a administração pede para os torcedores entrarem, a carteirinha não é passada, e em episódios assim a gente acabaria, muitos torcedores não tendo, né, a sua verificação de entrada e acabariam pagando e não tendo como consumir. É uma questão muito complexa, né? Muito complexa, então acho que também tem que melhorar o check-in? Tem. É uma ideia relevante? É uma ideia relevante. Mas acho que principalmente a gente também tem que melhorar a organização dentro da Arena Castelão, né? A organização dos eventos, porque acontece muito disso de pular catraca e tudo mais. Pular catraca não, perdoe. Liberar as catracas acaba em um certo momento, não contabilizar quem entrou na arena. Acontece, jogo após jogo a gente tem relatos disso acontecendo, então acho que vale a pena esse debate, vale a pena esse estudo, mas
que bom, tá? Que bom saber que o Fortaleza estuda alternativas para diminuir essa quebra de check-in, até porque é um problema que tira pessoas do estádio, né? E a gente sabe que tudo que o Fortaleza não precisa é torcedor fora do estádio da Arena Castelão. Então, que bacana a gente ver que o Fortaleza está estudando alguns métodos. Vamos ver se buscamos um método ideal e, quem sabe, a gente consiga já no próximo mês resolver esse problema em definitivo. Então, meus amigos, basicamente é isso, tá? Basicamente falando aqui um pouco dessas notícias. Cara, 24 horas do vídeo de ontem já aconteceu tudo isso. Imagino que pode acontecer durante a semana, né? Afinal, o Fortaleza volta a jogar na quinta-feira e a gente espera vocês aqui para comentar tudo sobre o Fortaleza e Campeonato Brasileiro. Afinal, estamos aqui enfrentando o Corinthians, né? Nosso adversário da Semi da Sula, que é difícil não ficar pensando lá, mas temos que focar na Série A do Campeonato Brasileiro, ok? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, mais tarde tem live. Espero encontrar vocês pra gente conversar tudo sobre Fortaleza Esporte Clube, né? Quem sabe em mais 24 horas acontece mais coisa. Um abraço a todos e até mais.